Olá, me chamo Luiz Martins. Vamos prosseguir com a leitura anual no livro de 1 João. Queria ler com vocês do versículo de 1 ao 4, que diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, a anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João viu, sim, ele foi testemunha ocular de Jesus. Ele viu o amor encarnado, o Filho de Deus, aquele que desde o princípio era e que nunca terá fim. Essa experiência que João teve com Jesus, ele conta com tanto amor, ele espalha com tanta leveza. E eu te faço uma pergunta: e nós? Estamos testemunhando do amor desse Deus que se entregou por nós? O Verbo da vida morreu por mim e por você. Temos manifestado isso às outras pessoas? Ou estamos vivendo a vida num modo automático, sem contar as maravilhosas boas novas que recebemos? Jesus diz que aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. A vida se manifestou na nossa vida. O próprio Deus morreu para nos dar uma nova vida e um novo nascimento. Como não contar essa notícia maravilhosa a todos os outros do nosso convívio? Para que a nossa alegria seja completa, devemos espalhar o amor de Cristo entre as pessoas que Deus colocar em nosso caminho, pois não existe maior alegria que ver alguém conhecendo a Jesus através da nossa cooperação com Deus, através do nosso testemunho. Nosso coração deve arder de vontade de espalhar essa verdade para todos. Mas como vamos anunciar a luz, que é Jesus, se nós andarmos em trevas? 1 João, no versículo 6 e 7 do primeiro capítulo, diz assim: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não podemos somente falar, não podemos somente dizer que somos crentes, dizer que somos cristãos, mas devemos testemunhar, viver uma vida de acordo com o que pregamos. Devemos pregar, sim, claro, mas a nossa pregação não está desassociada da nossa vida, do nosso testemunho. Não podemos andar nas trevas e anunciar a luz. Não podemos fazer isso. Nós devemos andar na luz e anunciar a luz, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. No capítulo 2, no versículo 1, João escreve assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus intercede em nosso favor quando nos arrependemos e não queremos viver uma vida de pecado. Ele está sempre disponível a nos ouvir e nos perdoar de todo pecado. Porém, tropeçar é diferente de viver caído no chão, como vemos aqui no capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se vivemos uma prática de pecado constante, estamos com a nossa mente cauterizada, não ouvimos mais o Espírito Santo e ficamos insensíveis à voz de Deus. Um filho de Deus não vive uma vida de pecado. Remorso não é arrependimento. Não podemos confundir as coisas. Arrependimento é deixar de fazer o que se fazia antes. Claro que algumas situações são grandes batalhas, mas aquele que é nascido de Deus não pode viver
uma vida de pecado. Uma coisa, se nós estivermos fazendo uma grande viagem de 500 quilômetros para São Paulo, se o nosso pneu furar uma vez, é algo pequeno. Mas se a cada 10 quilômetros o nosso pneu furar, não tem como nós prosseguirmos nessa jornada. Então, é diferente quando nós pecamos, falhamos e nos arrependemos e seguimos a vida sem cometer aquele pecado novamente. Ou quando cometemos algo há muito tempo depois. Agora, se vivemos todos os dias na prática do mesmo pecado, nós estamos falhando e estamos distantes de Deus. Não podemos viver uma vida de pecado quando nós dizemos que somos filhos de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 18, diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Como podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos ao nosso irmão que vemos? De que adianta irmos à igreja, cumprir toda uma agenda religiosa e quando temos a oportunidade de abençoar algum irmão necessitado, nós fechamos a porta? Nós dissemos para o irmão que não temos, nós falamos que não temos, mas na verdade nós temos o suficiente e sobrando. Nós estamos mentindo quando fazemos isso. Melhor é dar do que receber. No reino de Deus, a lógica é inversa do mundo. Rico é o que não é apegado a nada, mas que tem diante de Deus tudo disponível para o reino dele. Jesus, quando chama o jovem rico, ele fala para ele vender tudo que ele tinha e segui-lo. E o jovem rico não quis. Ele preferiu amar as riquezas. Então, meus irmãos, nós não podemos ser apegados a bens materiais. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Precisamos sempre estar prontos a compartilhar as nossas coisas. Assim como a igreja primitiva, em Atos, distribuía, compartilhava tudo uns com os outros, nós precisamos fazer isso também. Precisamos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. No capítulo 4, os versos 19 ao 21, diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O primeiro passo é de Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama, Ele se sacrificou, Ele ressuscitou, Ele nos chamou, Ele nos capacitou. É Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou. Mas em resposta a tudo isso, em resposta a tudo que Deus fez por nós, Ele nos amou primeiro, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e nos dá uma nova vida. Em resposta a isso, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Não adianta nós recebermos todas essas boas dádivas de Deus e nós vivermos uma vida egoísta. Nós não podemos viver uma vida cristã para nós mesmos. Nós devemos espalhar a palavra do Senhor, espalhar tudo que Deus dá para nós. Devemos ser generosos em tudo que Deus nos provê, porque quando nós somos generosos, nós cremos que de onde veio o que Deus nos deu, pode vir muito mais.
E quando nós retemos, nós não confiamos em Deus. No capítulo 5, no versículo de 3 a 5, diz assim: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé é a chave. Se crermos de verdade que Jesus é o Filho de Deus, e em todas as implicações que essa verdade impõe, porque quando nós cremos de verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por nós, nos deu uma nova vida e que Ele irá voltar, nós vivemos a vida cotidiana de uma forma muito diferente. Nós pensamos na eternidade, pensamos em Deus, amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não ficamos brigando por coisas pequenas, o nosso pensamento fica no alto, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor como pessoas dignas de amor, porque nós somos indignos. Se Deus nos amou tanto assim, por que esse amor não pode ser espalhado às outras pessoas? Então nós não vivemos uma vida egoísta quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus e fez tudo por nós. Nós precisamos crer nisso com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com o nosso espírito e com a nossa alma. Então, se fizermos tudo isso, nós venceremos o mundo e conseguiremos vencer o pecado, mas não pela nossa força ou pelo nosso intelecto, mas pela fé no primogênito de toda a criação. Que guardemos, meus irmãos, os mandamentos de Jesus e principalmente que nós pratiquemos tudo isso, porque nós só amamos a Deus se nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Assim, nós manifestaremos ao mundo a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós e ressuscitou e nos deu uma nova vida. Tenha um ótimo dia, fique na paz, um abraço.